Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre polinômio. Mas antes, o que seria um monômio? Monômios são constituídos pelo produto entre números conhecidos e as incógnitas, ou seja, números desconhecidos, comumente representados por letras, tá certo? Como a gente viu nas aulas passadas, o monômio ele é feito de uma parte literal e os coeficientes. Ou seja, os coeficientes são multiplicados pela parte literal. O que seria a parte literal? São letras, tá certo? E o que seria um polinômio? Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Vejamos aqui um exemplo. Observe as situações. Márcia faz salgados e doces para vender, por encomenda. Os salgados são vendidos a 45 centavos de real a unidade e os doces são vendidos a 35 centavos de real a unidade. Quanto Márcia cobrará por essa encomenda se X salgados e Y doces? Podemos representar o total arrecadado com a venda dos salgados pelo monômio 0,45x e o total arrecadado com a venda dos doces pelo monômio 0,35y. Para representar o total arrecadado pelas vendas de salgados e doces, podemos usar a adição dos monômios. Nós vamos adicionar. Aqui no monômio possui o coeficiente e a parte literal, e o outro possui o coeficiente e a parte literal. Então nós vamos somar 0,45x mais 0,35y. Portanto, a expressão algébrica que representa o total arrecadado com a venda desses alimentos é 0,45x mais 0,35y. Aqui nós temos outro exemplo. De uma chapa metálica quadrada foi retirada uma parte retangular. Aqui nós temos uma chapa metálica quadrada. Por que eu sei que é quadrada? Porque as medidas são as mesmas, mede x e mede x, tá certo? Portanto, é um quadrado perfeito. Que expressão algébrica representa a área da parte restante da chapa? Aqui é o seguinte. Nós temos uma chapa quadrada e foi retirada um retângulo que mede a altura y e comprimento z. Ou seja, você vai pegar este monômio e subtrair deste outro monômio. Representamos a área original da chapa pelo monômio x ao quadrado e a área retirada da chapa pelo monômio y que multiplica z. Por quê? Porque a área de um retângulo é yz, ou seja, base vezes altura, tá certo? Para representar a área da parte restante da chapa, podemos usar a subtração dos monômios. X ao quadrado, que é a área do quadrado, certo? A área do quadrado, menos a área do retângulo. X ao quadrado, menos yz. Expressões algébricas formadas por um monômio ou pela adição e subtração de monômios denominam-se polinômios. Nós vamos denominar os polinômios pelas expressões. São exemplos de polinômios. 5x mais 8 é um polinômio de dois termos, possui dois termos. E aqui é uma soma. Também chamamos de binômio, certo? Porque possui dois. Então são binômios. Quando é só um, monômio. Dois, binômios. Aqui nós temos y ao quadrado menos 7y mais 10. É um polinômio de três termos. Um termo, dois termos, três termos. Nós chamamos de trinômio. Aqui nós temos a ao cubo mais 5a ao quadrado b mais 6ab ao quadrado mais b ao cubo. Possui 1, 2, 3, 4. Um polinômio cujos coeficientes são todos iguais a zero é denominado polinômio nulo. Ou seja, zero que está multiplicando a parte literal, x ao cubo, mais zero que está multiplicando a parte literal, x ao quadrado, mais zero que está multiplicando x. Quando o zero multiplica alguma coisa, o resultado é zero. Então, será um polinômio nulo. Um monômio é um polinômio de um termo. Sim. Se aqui existisse só 5x, não tivesse o 8, seria um monômio e um polinômio, tá certo? De um único termo. Polinômio de um único termo. Passemos agora para a nossa atividade. A atividade de hoje vem com as seguintes questões. Questão 1. Classifique em monômio, binômio ou trinômio cada expressão algébrica abaixo. Você vai saber o que é monômio, possui um termo. Binômio, dois termos. Trinômio, três termos. Você vai analisar do item A até o item E e vai colocar o nome ao lado, ok? Questão 2. Veja o exemplo abaixo. Nós temos aqui, soma de monômios, certo? Soma de polinômios.
Ou seja, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1 mais x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 15x menos 1. E aqui ele está todo desenvolvido, ou seja, nós juntamos todos os monômios iguais, ó, x ao cubo com x ao cubo, certo? Nós vamos somar, ó. E os coeficientes, ó, 3 mais 1, porque o x tem um 1 multiplicando aqui, ó. 3 mais 1, x ao cubo. X ao quadrado com x ao quadrado. Nós somamos os coeficientes, 2 mais 4, ó. 2 mais 4 e colocamos o x ao quadrado, tá certo? Para multiplicar. X com menos 15x. Aqui tem um 1 e aqui tem um menos 15. Nós vamos somar 1 menos 15, x. E aqui nós somamos 1 menos 1, 1 menos 1. O resultado deu 3 mais 1, 4x ao cubo. 2 mais 4, 6x ao quadrado. 1 menos 15, menos 14x. 1 menos 1, 0. Então, o polinômio é 4x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 14x. Agora reescreva os polinômios colocando os termos semelhantes lado a lado. Soma ou subtrai esses termos da mesma maneira que nos monômios. Ou seja, você vai fazer com este daqui, utilizando este exemplo, tá certo? Do mesmo jeito que está mostrado aqui o exemplo, você vai resolver este polinômio aqui. Terceira questão. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. O texto acima é verdadeiro ou falso? Você vai julgar e vai marcar o correto. Quarta e última questão. Monômios são constituídos pelo produto entre números conhecidos e as incógnitas. Números desconhecidos comumente representados por letra. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que nós conhecemos um número, por exemplo, 6x, né? Possui uma parte de coeficiente, que é o 6, e a parte literal, que é x. Aí você vai julgar se é verdadeiro ou falso. Tá certo? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau!